A Ordem Demolay foi fundada nos Estados Unidos a partir de princípios filosóficos, fraternais, filantrópicos. Podem participar jovens do sexo masculino que tenham entre 12 e 21 anos incompletos. A Ordem Demolay é considerada uma das maiores entidades juvenis do mundo. Quem conversa com a gente sobre esse assunto são os mestres Alexandre Stefano e Caio Borges. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tem um de vocês que já... Ele é mestre conselheiro do nosso capítulo e eu estou no atual segundo conselheiro. Ah, tá. Ele então já foi conselheiro. Isso. Já. É que existe a hierarquia. A hierarquia é baseada em 3 cargos principais, que é o mestre conselheiro, o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro. Cada um com sua função designada dentro do capítulo, e aí você passa por ela. Você só pode ser mestre conselheiro se você passar por um dos conselheiros. Funções. É. Ah, que legal. E o que muda aí entre um conselheiro e outro aí? Bom, assim, muda bastante a responsabilidade. Quando você é segundo conselheiro, você tem um papel muito importante em cima da iniciação, de organização de alguns eventos específicos. Quando você é mestre conselheiro, você é a pessoa que mais assim, comanda o capítulo. Como a gente poderia dizer, o presidente. Ah, entendi. Então, é a responsabilidade mais alta, por isso que assim, você tem que ter uma prévia como conselheiro, para depois enfrentar realmente o negócio. Legal. E aí, como primeiro conselheiro, você é tipo o braço direito do mestre. Então, você tem que estar fazendo basicamente tudo que ele faz, sempre junto, sempre apoiando, porque senão, se não tiver o grupo, né, porque é um dos princípios, o companheirismo, a gente não consegue rodar o capítulo. E o que é o capítulo, o pessoal de casa entender? Bom, assim, o capítulo como a gente pode dizer, é o nosso grupo. Existem em Maringá, atualmente, existem 2, que é o Mactub e o capítulo Maringá. Para não dar um volume muito grande de pessoas no mesmo capítulo, a gente se dividiu em 2. É o nosso grupo de organização. Existem diversos capítulos aqui em todo o Brasil, na região. O Demolay já está presente em 13 países. Dentro do capítulo, o cargo mais alto realmente é o mestre conselheiro. O segundo, depois disso, a gente parte para cargos estaduais, regionais, que tem o mestre conselheiro regional, estadual, nacional, internacional, diversos. Legal. E que tipo de atividades vocês desenvolvem? Dentro da ordem, nós desenvolvemos principalmente a atividade de melhorar o jovem para a sociedade. Tem aquela frase, né? Nós treinamos os jovens para não castigar os adultos lá no futuro. Então, teoricamente, é baseada nesse princípio e também filosóficos e filantrópicos. Sempre ajudando o próximo e buscando que a pessoa se sinta bem fazendo bem. Fazer o bem sem olhar a quem, né? A gente tem muito esse preceito de não envolver um credo, mas sempre ter Deus acima de tudo, mandando assim, no amor, caridade, e a gente poder fazer essa parte. Legal. E vocês debatem temas da atualidade? Como é que conversam sobre isso? Levam algumas pessoas para falar? Nós temos reuniões semanais, mas depende. O capítulo, né, que como o Alexandre falou, é baseado em números. Temos o nome principal, que é Mactub, Maringá, cada um faz o seu. E os números, o nosso é o 890, que é o Mactub. Só que o Maringá, por exemplo, é o 89, tem uma grande diferença. Mas nós temos os mesmos princípios e dentro das reuniões semanais, nós sempre buscamos trazer pessoas para falar de assuntos diversos. Já trouxemos policiais para falar da segurança mesmo, de defesa, de como a gente pode se prevenir em relação a assalto. Trouxemos pessoas que ajudam dentro das organizações, como a AMA, que é a Associação de Autismo, a PAI, trouxemos palestras também, os meninos foram lá, é sempre voltado nesse cunho da gente entender como que a sociedade sem olhar para o próprio umbigo, desculpa a expressão. Legal, muito legal. E assim, as pessoas são convidadas ou elas podem se inscrever para participar? Antigamente, até 2 anos atrás, 3, é só convidado. Você tinha que ser convidado por um Demolay e passava por um crivo para ser aprovado. Como a gente sabe que nossos preceitos são preceitos de uma boa relação, de se tornar uma pessoa boa, não envolvendo política, não envolvendo religião, nem nada, nós abrimos agora para quem queira se candidatar. Não é obrigado, óbvio, mas nós temos dentro do Google agora, da internet, onde você pode se colocar como para passar pelo mesmo crivo, só que sem ser convidado, que é no Juntos Vamos Mais Longe. Se você colocar no Google, você encontra, vai ter lá Juntos Vamos Mais Longe.demolaybrasil.org.br.
Que legal. E assim, nos dias de hoje que a gente tem visto aí tantas tragédias, né? A moçada, enfim, fazendo coisas horríveis, ter um grupo como esse ajuda um pouco a moldar, né, o caráter até, né? Vocês já tiveram casos, por exemplo, de meninos que às vezes entraram meio assim, que depois foram entendendo como é que funciona a vida? Bom, assim, com certeza, o menino, depois dele entrar no Demolei, dá outra visão, tanto da sociedade, quanto da vida dele, quanto de outras coisas. A Ordem Demolei é baseada em 7 virtudes, que a gente chama de 7 velas. A primeira é o amor filial, que é realmente, assim, como o próprio nome já diz, é o amor de um filho para um pai. A segunda vela é a reverência pelas coisas sagradas. O Demolei, ele não prega um credo, ele não é uma igreja, ele não é uma religião. Ele, pelo contrário, ele respeita todas e ele incentiva o jovem a respeitar todas as religiões e ter a sua e acreditar no seu Deus, na sua ideologia de vida. Depois a cortesia, que é basicamente educação, você ser cortês com as palavras, com suas atitudes com as outras pessoas. O companheirismo, que é o autêntico espírito de irmandade, que você tem com os outros Demoleis, principalmente. Sempre que um Demolei precisa de você, você sempre ajuda, e ele sempre ajuda, a gente sempre pode contar um com os outros. Uhum. A fidelidade, que é ser fiel às suas palavras, suas relações, não descumprir o que você promete nesse sentido. A pureza, que basicamente é você manter seu corpo afastado de todo o mal que depõe a juventude, a gente preza isso também lá dentro. E o patriotismo, que é uma coisa que assim está bem em falta no Brasil hoje em dia, que é não só você respeitar também, mas não só você respeitar as leis, essas coisas, você tem um autêntico amor pela sua pátria. Então, isso com certeza já muda a visão do jovem sobre a sociedade, sobre todas as outras coisas. E tem um pessoal que às vezes pensa em sair, assim, porque não aguenta, aí vocês têm que ir lá e falar, calma, que, né? Infelizmente, hoje nós temos uma vazão grande de jovens. A média é que, se eu não me engano, 40% dos jovens hoje em dia estão saindo. Pelo fato de estarem entrando muito tarde, com 18 anos, sem faculdade, namoro, as festas, e acaba privando a sua vida disso e vai para outra área, direito dele. Só que hoje em dia a gente faz o possível para trazer pessoas. Já fizemos clube de canto, que foi uma incentivada que a gente deu nos meninos. E tem essa vazão, infelizmente, a gente está tendo. E por isso que a gente até abriu o processo para que mais pessoas entendam como é a ordem, pesquisem, porque é algo muito bom. A gente não pratica nenhum ato de política, a gente não vai para esse lado. A gente vai simplesmente para uma melhora interpessoal, né? Que é do seu coração, é como que você vai ver a sociedade. Como o Alexandre falou das velas, as velas moldam, são os princípios básicos de uma convivência. A gente não tá fazendo nada demais, sabe? Esse que eu acho que é a parte mais bonita. É que não é especial. Nós não somos melhores por sermos Demolei. Cada um pode seguir esses princípios sem ser. Sim, mas é difícil hoje em dia, né? Pelo que o mundo oferece, acaba ficando complicado. Por isso que talvez esse comprometimento em ir às reuniões acaba fazendo com que muita gente acabe se afastando, né? Sim. De sábado, assim, que é de manhã nossa reunião. Agora a gente tá tentando alternar de manhã à tarde. Mas normalmente muita gente chega tipo 6 horas da manhã para ir para reunião às 10, às vezes não quer, né? Mas esse comprometimento eu garanto que é importante para o futuro. Eu entrei com 14 anos e vendo agora eu tenho 19 e eu vejo a diferença que faz a minha vida. É uma diferença assim que hoje em dia eu posso ver. Talvez quando eu tivesse entrado, talvez eu não visse tanto. Hoje eu vejo que modificou e acredito que o Alexandre possa dar o mesmo argumento. Então é importante que, assim, de repente entrem mais jovens, 12, 13, 14 anos, justamente para ajudar aí nessa construção, né? E é uma época em que ainda não tem tanta balada e coisas afins, né? Então tá, vamos só repetir então para o pessoal de casa, onde que eles encontram na internet, quem quiser se inscrever. Você pode pesquisar o juntosvamosmaislonge.demoleibrasil.org.br ou só colocar no Google Juntos Vamos Mais Longe, Demolei, que já vai achar. Legal. Demolei com Y, que muita gente escreve errado. Cuide, né? Legal, obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e que tenham cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado.